Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Agora o versículo de número 26. 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Podeis sentar. Como é que estamos? Fica com uma Bíblia aí, ou usa essa para ler, que a tradução dela é boa. Claro, a tradução. Compartilha aí com quem não tem o link. Joga no... Como vocês sempre fazem. Pessoal que tá... Aqui tá gelado, né? Eu estou com essa roupa aqui porque aqui está frio. Pessoal precisando que vocês mandem aí da live pelo menos um cappuccino, né? Cappuccino aí é bem-vindo. Ovo maltine, essas coisas. Muito bom. Então, pessoal, vocês que... As pessoas que pediram, foi, acho que quem foi? Foi a Isabel, Ana Paula, quem foi? Ana Paula que pediu para falar sobre a Trindade, ou ela pediu sobre os dons? Os dons nós falaremos no domingo. Sobre os dons espirituais falaremos no domingo. E hoje nós nos dispomos a falar, já que os temas ficaram empatados, então nós queremos falar sobre a Trindade. Uma vez mais, já falamos em outra ocasião, obviamente a gente aborda de maneira um pouco diferente para melhor compreensão do assunto, já que pouco se fala sobre esse tema nas reuniões ditas cristãs. Amém? Como é que estamos? Porque o pessoal pediu. Está no meio? Então, vamos lá. É porque eles acham que a gente, né? Vocês viram aí que a leitura fora feita no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e também o versículo 26. No versículo 26, Jesus disse: eu rogarei ao Pai. Quer dizer, eu, Jesus, rogarei ao Pai, segunda pessoa, e Ele vos dará a terceira pessoa, que é o Consolador. Palavra grega bem conhecida, allos, que quer dizer uma outra pessoa igual, idêntica a Cristo, igual a Jesus. Hein? Idêntica a Jesus, igual a Jesus. Claro, quem falou Jesus? Estou falando igual a Jesus. Agora aí você me faz embaraçar a cabeça do pastor. E no versículo 26, ele diz que orando ao Pai, Ele daria o Espírito Santo. O Espírito Santo viria no nome dele, enviado pelo Pai. Então você encontra aqui, irmãos, tem várias referências, mas esta é uma outra referência falando sobre a Trindade, a doutrina da Trindade. Porque há pessoas que falam, mas a palavra Trindade não está na Bíblia, portanto não existe. Quer dizer que uma criança, quando nasce, enquanto não registrar, ela não existe? Se não tem o nome, não existe. Beleza, né? Então, é igual aquela professora que falou: se eu não vejo Deus, ele não existe. Então o menino olhou para ela e falou: professora, não estou vendo o teu cérebro, portanto ele não existe. Porque olha a base de argumentação dela, né? Então, pessoas têm que pensar direitinho o que fala para não ter um retorno, né? Um contragolpe nesse caso. Porque vai receber, né? Fora pedido aqui pelos irmãos, houve aí, eu creio que um empate técnico, porque alguns queriam que eu falasse sobre dons espirituais e outros queriam que eu falasse sobre a Trindade. Uma vez mais sobre a Trindade. E nós então estamos falando sobre a Trindade hoje, e domingo às 9h30 da manhã em diante, 9h40, falaremos sobre os dons espirituais. Eu creio, amados, de coração, que está faltando profetas, mas profetas verdadeiros no meio dos santos, no meio da igreja do Senhor. E está faltando também doutores, mestres compromissados com o reino de Deus.
Aí você fala assim, mas tem um monte no YouTube. Olha, amados, às vezes você encontra doutores no YouTube. O grande problema é que eu vejo doutores batendo boca com coisa que não traz edificação. Como por exemplo, eu citei aqui, né, essa semana, discutindo sobre se Moisés ressuscitou ou não. Eu pergunto, isso é relevante? Perguntando, quem são as duas testemunhas? Isso é relevante, irmão? Parece que isso é falta do que fazer, porque isso não traz edificação para ninguém. Afinal, você vai discutir 1000 anos, se Jesus não vier até lá, e você nunca vai saber quem são as duas testemunhas, porque Deus não revelou. Então, não é interessante a gente, por exemplo, a doutrina da Trindade? Ótimo, que nós discutamos sobre isso, que nós estudemos sobre isso, amém? Isso é importante, e é uma doutrina salvífica, ou seja, essa doutrina influencia na salvação dos crentes. Vamos lá. Trindade, uma unidade composta. Primeiro, único Deus em Deuteronômio 6, versículo 4. Ouça Israel, o Senhor é o único Deus. E a palavra Ahad, ou alguns falam Achad, mas Ahad quer dizer uma unidade composta, e não Yahed, que quer dizer uma unidade absoluta. Nesse texto de Deuteronômio 6,4, encontramos uma unidade composta. A igreja, ela é uma, mas é composta de vários membros, tal como o corpo é um, mas composto de vários membros. Então Deus, ele é uma divindade, e nós vamos ver aqui que ele é uma unidade composta, é mais de uma pessoa, uma essência, tá? Essencialmente ele é um, e em personalidade ele é trino. Mas nós não estamos falando como aqueles que nos acusam de adorarmos 3 deuses. Não adoramos 3 deuses. Adoramos um Deus que é trino em personalidade, indivisível. Eles são um, não é o outro, como ensina, aliás, a igreja Voz da Verdade, que de verdade, não se pode levar a sério, porque eu já vi Carlos Moisés, que é o líder deles, pelo menos na música, não sei se ele é o líder da igreja lá, dos irmãos, não sei, mas ele ensina que Pai e Espírito Santo são títulos da pessoa de Jesus. É claro que isso não é verdade. Por quê? Porque nós lemos aqui justamente anteriormente dois versículos de João 14, que é o versículo 16 e 26, onde Jesus diz que vai rogar ao Pai para ele mandar um outro Consolador. Seria estranho, né? Jesus orando para ele mesmo, ou fazendo pedidos para os títulos dele. É confuso, e a gente fica triste que pessoas insistam em querer defender uma coisa que não dá para defender. E obviamente que nos estudos que eu vi Carlos Moisés ensinando no Voz da Verdade, ele não citou um versículo que condenava ele. Por quê? Porque toda seita, ela anda numa direção só, ela não consegue olhar o todo, certo? Ela não vê a Bíblia como um todo, ela escolhe um lado e vai. E para quem não conhece, para quem que tem falta de conhecimento, de informação, quando pega um camarada desse, é como se diz na roça: se você pegar mato mole, você faz um grande roçado. Por isso que se diz também que na terra de cego, quem tem um olho é rei, certo? Por isso é importante você ler sua Bíblia e questionar teu líder. Não fica engolindo tudo que ele joga na sua frente. Vamos lá, item 2. Deus fala de si mesmo no plural. Deus fala de si mesmo no plural. Vamos ler, seu Gediael? Apóstolos? Gênesis 3, versículo 22. Gênesis 3, versículo 22. Deus refere-se a si mesmo no plural. Gênesis 3, 22 está no comecinho. Gênesis 3, 22. Está bem no comecinho da Bíblia, não está? Não, tá depois do Apocalipse. Ai, ai. Como diz a bispa, ai, ai.
Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois... Tá bom aí. Ponto E. Abra logo Isaías 6:8 e deixa lá, para a gente ler daqui a pouco. Os irmãos viram em Gênesis 3:22? Disse Deus: eis que o homem é como um de nós. Ora, normalmente 6:8 de Isaías, normalmente disse Deus: o homem é como eu, ou é parecido comigo, ou é como eu sou. Não, ele fala: eis que o homem é como um de nós. Há um menino hoje, um homem, né, formado, que se converteu porque eu estava trabalhando na casa dele e falei para ele esse texto. Eu falei assim, disse dele, estava calado, só escutando. De repente eu disse: e disse Deus: eis que o homem é como um de nós. Ele: pera aí, parou, volta. Aí eu voltei. O Rodrigues, vocês conhecem, pai da Sabrina. Aí ele não era cristão na época. Aí ele falou: não, pera, desce daí. Eu estava no andaime. Ele disse: desce. Para quê? Repete o que você falou. Eu disse: e disse Deus: eis que o homem é como um de nós. Ele: não pode. E disse Deus, não está errado não? Eu falei: não, mas não é. Disse Deus: eis que o homem é como eu? Não, está escrito como nós. Aí fui explicar para ele sobre a Trindade. E hoje ele é cristão. Isaías 6:8: a quem enviarei? E disse Deus, leia: e quem há de ir por nós? Mas leia para conferir. 6:8 de Isaías. Certo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Observam, irmãos. Disse Deus: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Não faz a gente lembrar, tá, irmãos? Porque os atributos invisíveis de Deus, tanto seu eterno poder como sua divindade, claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Eu sempre cito isso aqui, que nas notas musicais, Deus está na música. Então, por exemplo, uma nota musical, Dó, é uma nota, é uma. Mas o acorde de Dó é Dó, Mi, Sol. Tá certo, músico? Dó, Mi, Sol é a harmonia de Dó. Os acordes são formados de 3 notas. É a base. Assim como, por exemplo, só tem 3 cores, chamadas cores primas, no universo inteiro: azul, amarelo, vermelho. Então é interessante que na música, né, eu citei a pintura, a cor, no caso a cor, mas aqui no caso da música, a gente vê Dó é uma nota. Mas o acorde de Dó, Dó, Mi, Sol. A formação da nota, interessante. Você pega 3 notas diferentes, Dó, Mi e Sol. São diferentes, mas formam um, que é o acorde de Dó. Interessante. Há vários exemplos, mas só para os irmãos terem uma ideia. Isaías 44:24. Isso. Muito interessante esse texto. Falando sobre, olha o que Deus fala em Isaías 44:24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre: eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. É isso? E qual é a referência aí que fala eu sozinho? Ele fala por mim mesmo. Tá, mas qual que ele fala? Tem um texto onde ele fala sozinho. Eu sozinho fiz todas essas coisas. Aqui diz por mim mesmo, também cabe. O que ele fala? Hein? Não, é a mesma passagem, mas eu quero... Quem lê aí para mim? O que está escrito na de vocês? Vê a versão de vocês, Isaías 44:24. Isaías 44:24. Sim. Sozinho. Os irmãos estão vendo? O texto de Isaías 44:24 diz que Deus fez o mundo sozinho. É claro que antes de... Aí você pega Gênesis 1, versículo 26, diz o quê?
façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como assim? Disse Deus, façamos o homem. Ué, por que Deus não disse? Disse Deus, faço o homem conforme a minha. Mas ele disse, faço conforme a nossa semelhança. Agora, João 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Theos no grego. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Ora, se Deus disse, eu fiz o mundo sozinho, como é que em Gênesis 1:6 e João 1:1 diz que ele fez com o verbo? Como é que se explica, irmão? Só pode se explicar de uma maneira. Deus, ele é uma unidade composta de mais de uma pessoa. Claro que a gente conhece, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Até aqui tudo bem? Nenhum questionamento? Muito bem. Como é que estamos? Razoável? Trindade. Estava demorando, né? Trindade, o termo trindade, a palavra trindade você não acha na Bíblia, acha outras expressões. Mas vamos lá. A divindade e não as divindades. Por quê, irmãos? Os russelitas ou Testemunhos de Jeová, eles ensinam, não estou falando nada demais, estou falando do que eles ensinam, tá? Se eles não querem que ninguém saiba numa live, então eles não podem ensinar aí em público. Mas eles dizem que Jesus é um Deus menor. E Jesus é um Deus menor. Se Jesus é um Deus menor, irmãos, então eles são idólatras, porque eles adoram dois deuses. Eles adoram um Deus grande e um Deus menor, como as pessoas ensinam nos adoradores de ídolos, né? Só que Jesus não é um Deus menor, porque o próprio Deus diz, Isaías 43, é isso, gente? 43, fica esperto aí. Eu vou precisar de você aqui para você ler para mim. 43, Isaías 43, eu não sei se é o próprio versículo 13, onde ele diz que antes de mim Deus nenhum se formou, nem depois de mim haverá. Ora, para eles defenderem que Jesus é um Deus menor, quando é que ele surgiu? Porque não pode surgir nem antes e nem depois do Senhor, que é o único Deus. Achou? Achou aí se está escrito isso? Não, você tem que achar onde a expressão que eu falei, tá aí? Isaías, isso, 43:13. 43:10. É porque eu não anotei, 43:10? Não, é que eu não anotei. 13 já está mais adiante. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então eu citei certo, só não citei qual era o versículo, é o 10. 43:10 de Isaías. Os irmãos entenderam? Quando você encontra os russelitas, os adeptos de Charles Taze Russell, quando você os mais conhecidos como defensores, seguidores da Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, quando você encontra eles dizendo que Jesus é um Deus menor, eles estão equivocados. Por que estão equivocados? Esse texto de Isaías desmente essa falácia. E o pior, esse texto de Isaías 43, eles gostam de usar para dizer que eles são as testemunhas de Jeová. Aqui nesse texto diz que antes de Jeová e depois dele, Deus nenhum se formou. Como é que eles ensinam que Jesus foi criado? E se Jesus fosse realmente criado como eles dizem, então eles são idólatras, porque eles reconhecem Jesus como um Deus, certo? Nós não adoramos três deuses, nós adoramos um único Deus, a divindade composta de Pai, Filho e Espírito Santo. Só para explicar aqui, irmão, deixar o Adalberto quietinho, ele está muito exaltado, ele entra na live muito assim, muito ofensivo, né? Como é que é o nome dele? Adalberto. Adalberto, cuidado para você não ir de primeira, que você toma drible, né? Quando você está no campo de futebol, eu sempre fui ruim de bola, mas aí você vai no campo, quando você vê o cara vindo com a bola e você vai tomar, se você for de primeira, vai tomar uma caneta.
Então não entra assim não, que alguém vai te atropelar aí. Vai devagar, né? Pega leve. Se estiver discordando, pega o texto discordante, lê. Não, mas aí tá de piada, aí ele é um fanfarrão. Vamos lá. A divindade, irmãos, ela é distinta em personalidade, vocês lembram? Distinta em personalidade. É a mesma coisa da alma com o espírito e o corpo, são distintos. O corpo se separa da alma e do espírito. O espírito e a alma não se separam, eles se distinguem. Existe uma divisão entre os dois, porém eles não se separam. A divindade não se separa, irmãos. É Pai, Filho e Espírito Santo, mas não se separa. Vocês não entenderam? Não são três deuses que uma hora o Espírito Santo está no lugar e tal, e Jeová está no outro, e Jesus está em outro. Ensinava-se antigamente que na década de 80, 90, eu escutava pessoas dizendo assim, pregadores famosos: irmãos, agora lá no céu tem 2 tronos ocupados. Seria confuso falar isso, porque Jesus diz no Apocalipse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Certo? Seria estranho essa, claro que Apocalipse 3:21, Jesus falou isso. Então esses pregadores da década de 80 e 90 diziam que lá tinha 2 tronos ocupados. Se nós tomarmos esse texto de Apocalipse como base, Jesus não estava nem no trono dele. Escute, eu não estou falando que é isso não, estou dizendo o que eles ensinavam. E eles diziam por que tinha um terceiro trono desocupado, que o Espírito Santo estava na terra. Você está entendendo, irmãos? Agora, para isso ser verdade, a compreensão do pregador que estava equivocado é que Deus é um homem comum. Por quê? Imagina essa divisão de 3 pessoas, um está lá, o outro está aqui. Não é isso que acontece com a divindade. Por isso, irmãos, em João capítulo 3, agora não sei se é o versículo 7 ou 8, Jesus diz assim: ninguém subiu ao céu, senão primeiro aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como que ele desceu e ele está no céu? Irmãos, ele nunca desceu do céu. Esse é o mistério do verbo. Ele era 100% homem na terra, 100% Deus no céu. Se você puder explicar isso para mim, depois me explica. Ele é o único que podia ser 100% Deus, 100% homem. Então, irmãos, para ele ser 100% Deus, ele nunca deixou de ser Deus. O que ele deixou? Ele despiu-se do seu poder. Tanto é verdade que quando ele ressuscita, ele diz: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Não é, irmãos, que ele estava sem poder, não é isso. Por causa da encarnação do verbo, ele deixou de usar sua onipotência, sua onipresença e sua onisciência. Deixou de usar. Está entendendo? Por ele se tomar forma humana. Tanto que tomando a forma humana, para ele curar, libertar, expulsar demônios, ele foi batizado com o Espírito Santo, porque ele estava sendo 100% homem. Como homem, irmãos, ele podia ser tentado pelo diabo no monte, mas como Deus, ele não pode ser tentado. Como homem, Jesus teve fome. Como Deus, ele é o pão da vida. Como homem, Jesus teve sede, mas como Deus, ele é a água que sacia o nosso ser, o nosso espírito. Como homem, ele morreu, mas como Deus, ele disse: eu destruo esse templo e o reconstruo novamente. Ele mesmo, pelo seu próprio poder. Mas olha só, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder. A Bíblia também diz que ele ressuscitou pelo poder do Espírito. E a Bíblia diz que ele ressuscitou pelo poder do Pai. Sabe o que é isso? A divindade não se separa. Você está entendendo, irmão? Não se separa. É a divindade, querido. É difícil falar? É, porque nós estamos falando da natureza de Deus. É fácil? Tem cabimento a Maria está sacudindo assim aquele nenenzinho com a fraldinha até sujinha de caca, e olhando para aquela criança e entender: ele é criador dos céus e da terra? Como entender isso? Não dá para entender isso.
Entendeu? Só dá para adorar a Deus, mas que isso não dá para fazer. Gente, Maria, ela teve o privilégio de segurar Deus nos braços. Ninguém mais vai ter esse privilégio. Nenhuma mulher vai ter esse privilégio de carregar nos braços o próprio Deus em forma humana. Item de número 2, subponto do item 2, tá? Subponto. A divindade é uma essência. A divindade é uma essência. Vejamos. Abre em Isaías capítulo 6. Olha, irmãos, isso aqui é forte. Como os irmãos falam aí, né? É forte. Isaías capítulo 6. Estamos falando, para quem está entrando na live agora, sobre a Trindade Divina. Falar nisso, quem pediu para falar sobre esse tema está aí? O pessoal está aí, né? Irmã Auricélia, o patriarca Abraão. Vamos lá? Isaías, observa, irmãos. Isaías capítulo 6, nós vemos o seguinte: o profeta, ele vê a divindade, ou seja, a essência. Isaías 6:1, ele fala assim, 6:1 é o nome de um japonês que tinha lá na Ilha Grande. Então, o nome do japonês era 6:1. 6:1 de Isaías, capítulo 6, versículo 1, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, olha o que ele fala: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele fala: eu vi o Senhor, Jeová, o Senhor dos exércitos. Amém? Muito bem. Então Isaías viu o Senhor dos exércitos, rodeado de serafins, adorando-o. Então o profeta vê a divindade, a essência, o Senhor, a divindade. Agora os serafins adoraram 3 pessoas distintas. No versículo 3 eles falam: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo é o Pai, santo o Filho, santo o Espírito Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins estão olhando as pessoas, o profeta está vendo a essência, está vendo a divindade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Glória a Deus. Os 3 são um. Isaías diz que é o Senhor dos exércitos. Lembram? Agora leia João 12, 40 e 41. Irmãos, Isaías disse que era quem? O Senhor Jeová. Pode ler, abre para mim ali. 12, 40 e 41 de João. Isaías disse que era, Isaías disse que viu quem? O Senhor dos exércitos. Agora olha o que João diz, versículos 40, citando a mesma passagem de Isaías 6, 40 e 41. É João mesmo, né? João 12, 40 e 41. 40. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, versículo a fim de 9. que não vejam. Leia um pouquinho mais alto. A fim de que não vejam com os olhos. Com os olhos e compreendam com o coração e se convertam e eu escure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Esse texto é Isaías 6, 9. Confere para mim se é o versículo 9 em que está em foco a passagem. Cegou-lhes o entendimento. Mas eu sei que é o capítulo 6 de Isaías. Primeiro ele cita Isaías 53, depois ele cita Isaías capítulo 6. Os irmãos observam 9, né? Versículo 9, diz o quê? Acho que não, 9 não. É o 8? Disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Essa passagem ou não? Não. Versículo 10. Sim, pode ler? Pode ler. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Amém? Só aí. Os irmãos entenderam? João 12, 41 está citando essa passagem de Isaías, certo? Isaías diz que viu o Senhor dos exércitos, mas João disse que Isaías viu Jesus. Você está entendendo, irmãos?
Mas peraí, como assim? Ele disse que viu o Senhor dos Exércitos, mas aqui João disse, era Jesus. Agora, Lucas diz que no caso aí é outra pessoa. Atos 28, de 25 a 27. Olha o que Lucas fala. Atos o quê? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o último capítulo, versículos de 25 a 27. Leia, com voz de locutor. Eu abaixei um pouco mais ali também. Não deveria, está rouco? Isso. Glória a Deus. Tá ouvindo falando bem aí, gente? Tá não. Diz que não, pessoal, bota não, vai lá. Então. É o que? É o 25 a 27. 5 a 27. E como ficaram entre si discordes, é isso mesmo, né? Discordes, se despediram, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Continua? 27. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entenda, e se convertam, e eu os cure. Irmãos, Lucas cita aqui as palavras de Paulo, dizendo que quem falou em Isaías 6,10 é o Espírito Santo. Está entendendo? É a mesma passagem. Na mesma passagem, não há nenhuma discrepância. Isaías diz: eu vi o Senhor, a divindade. Os serafins adoram as três pessoas: Santo, 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 Kadosh, 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 certo? Aí, de repente, você encontra João dizendo: era Jesus. Aí Paulo diz: era o Espírito Santo. Na verdade, os três estão certos. Por quê? Porque é o Senhor dos Exércitos. Jesus é o Senhor dos Exércitos, o Espírito Santo é o Senhor dos Exércitos, sem problema nenhum. Aí alguém fala assim: ô pastor, por que quando eu vou orar, eu oro para quem? É simples. Você ora a Deus, a divindade. E por que você tem que pedir em nome de Jesus? Porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Em outras palavras, Ele morreu por você na cruz. Então quando você vai a Deus, a divindade, para ser aceito, você tem que falar assim: eu venho em nome de Jesus. A senha é o nome de Jesus. Por quê? O nome que está acima de todo nome. Ele morreu por você e por mim. Foi Ele que morreu na cruz, não foi o Espírito Santo, não foi o Pai. Segundo a tradição, os sacerdotes, quando participavam da ceia, da Páscoa, eles partiam um pão em 3 partes. E eles só comiam aquele que estava no meio. Por quê? Porque Jesus estava no meio da cruz. Entendeu? Ele é o do meio: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é uma tradição, tá, irmãos, que eu estou citando. Opa, errei aqui. Subponto 3. Vemos isso, ou seja, isto está claro na bênção apostólica, segundo aos Coríntios 13, versículo 13. O que diz? E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. É isso? Segundo aos Coríntios 13, 13. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, por que vem primeiro? Porque a obra da redenção. O amor do Pai, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a comunhão do Espírito Santo. A nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, na bênção apostólica você vê essa realidade. Na bênção sacerdotal, que é a que a gente impetra aqui no final das reuniões, de Números, capítulo 6, versículo 24 a 26, onde diz: que o Senhor te abençoe e te guarde,
que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E olha o que o texto diz: e assim o Senhor diz: porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Ué, pastor, o nome de Deus não é Jeová? Vocês vão entendendo, irmãos? Números 6, versículos de 24 a 26, ele fala que o Senhor te abençoe e te guarde e tal. Eu citei o texto, no final ele fala: e assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Mas não está escrito os meus nomes. Está entendendo? Por que nomes? Porque alguns mal informados entendem que Jesus e Pai são títulos da pessoa de Jesus, como eu citei anteriormente. Então na bênção sacerdotal deveria ser, Deus deveria dizer: e assim porão os meus nomes sobre os filhos de Israel. Mas não, porão o meu nome, o nome da divindade, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também nós vemos isso no batismo nas águas. Mateus 28, versículo 19. O que diz? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 19, a grande comissão. Está entendendo, irmãos? A gente vê isso na bênção apostólica, a gente vê na bênção sacerdotal e a gente vê no batismo em águas. Não é nos nomes, é no nome. Entendeu? Não é nos nomes, mas no nome. Nome, aí você está falando da divindade. Lembrando que o nome Jesus Cristo é um nome terreno. Lá no céu ele não tem esse nome. Afinal de contas, ele é o Verbo. Se você vê isso no Apocalipse, quando a Bíblia diz assim: viu um cavaleiro de vestes brancas, né, com a veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, ou o Verbo de Deus. Claro que é uma passagem simbólica, revelando que ele é aquele que morreu pelos nossos pecados. Amém? Muito bem. As três pessoas são títulos da mesma pessoa. Três pessoas são títulos? Eu não entendi o que eu mesmo escrevi. As três pessoas são títulos da mesma pessoa. Distinção. Isso é o que as pessoas afirmam, né? Os falsos mestres dizem assim: isso aí são títulos da mesma. Tá, entendi. Eu deveria ter feito a distinção, não fiz. Aí por isso que eu coloquei a distinção, porque alguém disse que são títulos. Lembra que eu falei? Então tá. Só que não, né? Só que não. Por quê? João 14,16, Jesus ora para que o Pai envie outro Consolador. Foi a leitura inicial, certo? Alos, ou seja, Consolador. Jesus distingue os tronos. Apocalipse 3, 21. Ele disse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Ele faz distinção dos tronos. E no Salmo 110, versículo 1, também há uma distinção, quando ele diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E depois a gente vai ler no versículo 5, onde ele diz: o Senhor à minha direita e à esquerda, enfim. Você pode ler essa passagem. Questionamentos? Não, só a irmã Isabel perguntou para o profeta Calvino Paranauê, brincadeira, que é o Mateus. Perguntou assim: profeta, qual a profecia para as igrejas que fazem festa junina? Aí eu não sei, ele vai responder. Eu acho que vai responder, vai? Tá carregando a resposta ali. Tá carregando a resposta? Tá recebendo do céu ali para responder. Irmãos, só um parêntese antes da gente continuar. Interessante. Hoje nós vemos eu falei que é um parêntese. Hoje nós vemos um problema de apostasia no meio dos crentes. E há uma preocupação, irmãos, o tempo passa
E ao invés de você ver os crentes querendo se parecer com Jesus, eles fazem a mesma coisa que os judeus fizeram no passado. Os judeus lutaram, mas batalharam, guerrearam para se parecer com o mundo. Aí eles acham que isso é evolução. Você tem que ver que o mundo hoje não é como antigamente. Esse pensamento é antigo. Aí alguns acham que nós, ao adentrarmos os portais da revelação, da palavra do Senhor, eles acham que nós estamos ficando arcaicos, estamos regredindo. E então na cabeça deles, quando você começa a adotar posturas mundanas, você está sendo, como que se diz? Atual, você está se atualizando. Salomão diz, irmãos, quebrando esse pensamento ignorante, Salomão diz o seguinte: porque abaixo desses céus, ele diz que não há nada novo, não há nada novo debaixo dos céus, Eclesiastes. Ou seja, tudo que se faz hoje, hoje é uma versão de uma coisa que já existiu no passado. Então algumas pessoas, elas pensam que quando você se envolve com o mundo, você se torna uma pessoa esclarecida. Irmãos, o que te torna uma pessoa esclarecida é o conhecimento de Deus. Porque a Bíblia, irmãos, não é um livro arcaico, ele é um livro atual. O único livro, irmãos, que é novo todos os dias. Não tem nada. A gente envelhece, mas a palavra permanece. Não, eu estou falando porque alguém diz: isso aqui é evolução. Irmãos, tecnologia. Mas a versão antiga era o tablet, era o, como é que é o nome? Tabuleiro, mas tem outro termo, parecia uns negocinhos de argila que se escrevia, se escrevia em pedra, se escrevia em tábuas de argila, e tem um nome que se dá, quase igual tablet. Na live me lembrem aí vocês, que eu não estava pensando nisso, qual o termo que se usava. Pastor Abraão deve lembrar e vai falar. Joguei a bomba para ele. Então, aí hoje você tem uma versão eletrônica, mas essas coisas começou se escrevendo em pedra, depois pele de animais, depois o papiro e depois o papel. A gente tem o papel ainda. Agora se escreve de maneira eletrônica. Porém, a palavra do Senhor, ela vem desde o tempo dos patriarcas, sem estar registrada em cima de algum papel. Mas a maior escrita é feita no nosso coração. O que foi? Já aconteceu de eu estar conversando com uma pessoa, falando da palavra e tal, e eu peguei o celular e apontei pro seu, falava: mas tá escrito na palavra e tal, e apontando pro celular. E eu estranhei peraí, deixa eu explicar. Tem Bíblia no meu celular e eu uso ela. Mas não há problema nenhum. Às vezes a gente estranha que tá acostumado a apontar pra Bíblia, e de repente você tem a Bíblia no celular, você faz sem perceber, né? Outra coisa, no tempo dos fariseus, a palavra era registrada em filactérios. Era aquelas fitas presas no braço. Aliás, desde o tempo antigo, né? Presa nos braços. Não sei se aquilo era couro de algum animal, era pano, mas estava escrito lá, naqueles filactérios, naquelas fitas. Na testa, né? Com dizeres da lei, com dizeres do livro sagrado. Mas hoje a gente vê escrito em vários lugares. Porém, a palavra permanece a mesma, poderosa, transformando. E quando você se harmoniza com a palavra, a tua vida muda, porque ela é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Eu vejo pessoas que estão hoje com a vida estragada, exatamente aquelas que começaram a desprezar a palavra de Deus. E nessa noite nós estamos falando sobre a pessoa da divindade, mas só é possível falar da divindade pela Bíblia Sagrada, palavra de Deus. Certo? Ontem, creio que foi ontem, eu estava conversando com um funcionário meu, e ele falou assim, ele fez uma afirmação, hein? O Abraão falou assim: não usei o bip, pastor. O bip, eu não cheguei a usar não, Abraão, mas eu conheci pessoas usando, né? Qualquer coisinha ele ia lá, puxava o bip e olhava a mensagem ali.
Eu conversava com um funcionário, amigo que trabalha comigo ali, quer dizer, meu funcionário trabalha comigo, claro. E ele fez uma afirmação. Ele vive dizendo, quando ele fala assim, Jesus é bom, Deus é bom, ele fala, Deus é maravilhoso. Ele não fala que é bom, não, é maravilhoso. Ele ultrapassa por cima da gente. E ele não conhece o Evangelho. Aí ele fez uma afirmação sobre as mulheres. Ele disse que mulher é um parente distante, que tem mais importância mesmo para ele, é a mãe dele que gerou. A mulher é um parente distante que ele pode descartar a hora que quiser. Aí quando ele falou isso, eu falei, é mesmo, rapaz? Engraçado, né? Engraçado que a mulher é a única que faz um corpo com o marido. E não é a mãe. Ele ficou bravo, falou, vem cá, não sei porque que você está bravo. Quem falou isso foi esse Deus maravilhoso que você está dizendo que crê nele. Não discute comigo não, rapaz. Ele ficou sem graça, porque eu falei, ele disse que inclusive o marido deve amar a mulher, como Cristo amou a igreja por ela se entregou. Mas quem falou foi o Deus maravilhoso, o Deus que você disse que é maravilhoso. Não, eu não discuto com ele, olha para cima e bate boca com ele. Mas ele ficou quase que me pedindo. Sabe quando uma pessoa fica sem graça? Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é a verdade. E ele ficou sem espaço, porque ele queria discutir comigo. Falei, não, discute com aquele Deus que você diz que é maravilhoso, não é você que diz? E aí ele ficou sem espaço, porque ele não conhece a Bíblia e diz que Deus é maravilhoso. Como? Se ele está dizendo, não é? Será que ele conhece? Fala, irmão, fala vazia. Mas é importante que ele fale, né? Mas é uma fala vazia. Muito bem, dando sequência aqui, saindo do parêntese, já que nós estamos falando sobre a distinção da divindade, encontramos aqui a blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha que interessante, Mateus 12, 31 a 32. Onde é? Mateus 12, 31 e 32. Olha como está escrito nessa passagem, Mateus 12, 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas, ouve aí, hein, Paulo? Ouve aí, hein? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Milênio, no caso. Vocês vão entenderam? Nem no milênio há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vocês vão entender? Aí eu pergunto, você vai me dizer que eles são a mesma pessoa? Como é que fica, irmão, essa explicação? Como é que você vai dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa? Não vão, né, irmão? Então, irmãos, glória a Deus, então tudo crente. Tudo crente. Amém. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Mas você pode pecar contra o Filho e tem perdão. Mas aí você blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão. Como é que o Carlos Moisés, do Voz da Verdade, diz que os três são a mesma pessoa? Que não tem três pessoas? Então os arianos da vida se veem numa situação complicada. E aí, irmãos, que eu falo várias vezes aqui, preste atenção, eu já fui fanático. E por um espaço de uns 8 anos, Deus me contrariou. Sabe o que é quebrar? Sabe por que hoje eu estou aqui ministrando com essa jaqueta? Porque Deus me quebrou. Senão eu estaria com terno e uma gravata. Você fala assim, pastor, mas é errado botar terno e gravata? Não é errado não. Só que para mim, aquilo ali era uma lei. Eu conheci um camarada que ele ia evangelizar de short e camiseta. Aí também é exagero. Aí é outro extremo do fanatismo. Desnecessário. Mas, durante 8 anos, Deus e eu acho que Ele continua quebrando. Entendeu, irmãos? Eu penso que Ele continua quebrando esse legalismo, fanatismo. Porque na minha cabeça eu defendia coisas que a denominação defendia, mas a Bíblia não.
E apesar de eu saber que não havia fundamento para aquilo, eu dizia: não, mas é um bom costume que botou muita gente fora do Arraial dos Santos, certo? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Por isso hoje eu tenho um cuidado muito grande. Antes de afirmar alguma coisa como uma doutrina, dizer é heresia, para eu falar isso, a Bíblia tem que me dar base. E quando eu digo base, tem que estar escrito, tem que contrariar outros textos da Bíblia. Eu não posso pegar a fala de Tiago e criar uma doutrina. Não posso pegar a fala de Pedro e criar uma doutrina, ou de Paulo e criar. Não posso, amado. Não posso. Eu tenho que analisar com calma. A gente nós não somos crianças para sermos levados por vento de doutrina. A gente tem que tomar cuidado, em nome do zelo, né? Em nome... Esse microfone está meio... Não está convertido. Som, teste aí. Nós não somos, como diz a Bíblia Sagrada, meninos levados por vento de doutrina. Então não é porque alguém chega com uma coisa dita nova, como eu escutei um camarada falando das baboseiras do Calvino, e ele falou assim: você não aceita o novo. Mas as baboseiras do Calvino, ele arrancou lá, né, de século 4, não, as heresias dele começaram no século IV. Acho que no século V ou VI foi quando ele começou a defender as baboseiras que ele escutou. Não sei se é do Martinho de Hipona, não estou lembrado, né? Doutrinas platônicas. E aí começou essa sujeira do calvinismo. Mas aí o cara agora, aqui em nossos dias, ele diz que eu não aceito o novo. Irmãos, que novo? As heresias que destruíram a Europa são novas? Não, elas são antigas. E até foram amaldiçoadas. Então no século... no Concílio de Orange, como eu sempre falo. Então algumas pessoas, elas acham, irmão, porque elas inventam uma ideia, sabe? Irmãos, é muito bom a gente pensar, a gente orar, analisar os textos, tomar aquele cuidado para você defender uma coisa que realmente a Bíblia defende. Agora, bater boca por uma coisa que a Bíblia não defende, só porque nós achamos que é isso, eu não me deixo levar por achismo. Acabou. Eu evito de dar a minha opinião, me preocupando primeiro em ouvir a opinião da Bíblia, a opinião do Espírito Santo. Qualquer coisa, o camarada fala para mim, mas está escrito. Se não está escrito, eu me recuso, certo? Me recolho a minha insignificância e prefiro ficar neutro. Eu não vou tirar e nem acrescentar nada na Bíblia Sagrada para não pecar. Então é muito perigoso a gente fazer isso. Vamos lá. Os atributos invisíveis de Deus e sua divindade são vistos claramente na natureza. Romanos capítulo 1 traz essa expressão. E aí eu estava observando, irmãos, os 3 estágios da matéria. A matéria é uma, mas ela tem 3 estágios: sólido, gasoso e líquido. Que no caso a gente pode ver isso na água, né? Que a água, ela tem os seus 3 estágios: sólido, gelo; gasoso, aquele vapor que sobe da terra; e o líquido que vocês conhecem. Mas ninguém, irmãos, em são juízo, aceitaria beber um copo de gelo. Me dá um copo de gelo, por favor. Aí o cara pega uma pedra de gelo e você engole. Por quê? Porque gelo não é água, água não é gelo, gelo e água não são vapor. Está entendendo? Porque se você tira a água do estágio dela de água, ou ela vira vapor, ou ela vira gelo. São distintos, mas são um. Interessante. Ao mesmo tempo que são distintos, é uma coisa só. Como explicar? É só uma observação aqui, é que o suporte aqui tá um pouco estranho. Aí ele tá oscilando um pouco, aí eu tava arrumando, ajeitando aqui, mas agora parou. Agora tá bom. Amém. Aí dá para ouvir pelo menos a voz, né? Balançando, mas dá para ouvir a voz. Agora,
O ovo, né, é um exemplo da divindade. Você pode dizer, a clara, a casca e a gema juntos é um ovo. Mas se você achar a casca do ovo, o que você fala? É um ovo? Não, a casca é casca de ovo. Se você encontrar a gema do ovo, o que você diz? Encontrei um ovo? Não, gema do ovo. Imagine se eu fosse comprar ovo no mercado e o cara me vendesse um monte de gema. Eu diria para ele, amigo, eu quero 30 ovos, não 30 gemas. Vocês não estão entendendo? Um monte de quindim. Agora o que é ovo? Casca, clara e gema. A casca é a gema não é a clara. Mas os três formam um. Está entendendo? É um ótimo exemplo. Por que quando alguém vai enterrar alguém não diz enterrei o fulano? Na maioria diz enterrei o corpo do fulano. Porque o fulano mesmo não está lá. Mas é o corpo. Se você enterrar um homem, se você enterrei um homem, você vai preso. Mas eu enterrei o corpo de um homem, bom, aí você não vai. Porque é o corpo. Não se pode confundir. Eu achei interessante o seguinte. Já a gente volta aí nesses exemplos. Não se confunde, irmãos, vento, frio ou gelo e fogo. Deixa eu explicar uma coisa, irmãos. Alô, vocês. Fazer igual o cara lá do Globo Esporte antigamente. Ar-condicionado, ele tem fogo, ele tem gelo, ele tem o frio e ele tem vento. Mas o ar-condicionado é um. E como você me explica que o fogo faz gelo? Porque o motor do ar-condicionado é quente. Muito quente. Como é que ele é quente e faz frio? Como eu tava estudando a respeito disso, dá até para explicar. Ele tem um motor, ele tem um aparelhinho que de um lado esquenta muito e do outro esfria muito. Isso é normal da oscilação de temperatura. Aí o lado frio é que joga para lá. Um lado esquenta. Só que isso ele faz com eletricidade, que é fogo. Pastor Brunelli também é cultura. Então, né? Então, irmãos, o que o texto diz? Os atributos, lá de Romanos 1, os atributos invisíveis de Deus claramente se veem pelas coisas que estão criadas, de maneira que o homem é indesculpável. Aí de vez em quando você escuta, eu já escutei, tive o desprazer de escutar, dizem, né, que ele é cientista, deve até ser, mas deve ser um cientista maluco, aquele tal de Marcelo Grace, e ele dizendo, no outro tempo nós fomos poeira cósmica. Poeira cósmica, quer dizer, tem umas afirmações, irmãos, que não fazem sentido nenhum. Tá entendendo? Aí quando o camarada estuda física, tá lá os 3 estágios. Aí quando você fala da divindade, o cara fica meio assim, que doideira. Ué, que doideira? Você também estuda os 3 estágios da matéria e não diz que é doideira. Certo? E aí quando a gente fala da divindade, Deus criou todas as coisas, irmãos, e assinou. Deus assinou embaixo. Quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança, tá bom. Ele está dizendo o quê? Que o homem é feito corpo, alma e espírito. Mas o homem é um. Aí, o que foi? Normal. Hein? Não, mas já estamos terminando também, irmãos. Tudo bem, tá chiando? Gênesis 2:7, nós estamos falando da divindade ainda. Em Gênesis 2:7, os inimigos da Trindade, os inimigos de que o homem é dividido em 3 partes, corpo, alma e espírito, o que ele possui 3 naturezas diferenciadas dentro dele, e que isso explica também a divindade. Eles dizem que o homem é um monobloco. Mas ser um monobloco, ou seja, ele é uma alma, e que ele possui ruach, sopro no hebraico. Ele possui nefesh no hebraico, alma, fôlego e sopro, espírito e alma,
e ele tem bios, vida biológica. Na cabeça deles, quando o corpo morre, terminam. A alma e o espírito morrem juntos. Na cabeça deles, né? Porque segundo aos Coríntios 5, tira essa ideia deles, porque Paulo disse que preferiria deixar o corpo e encontrar com o Senhor, que seria muito melhor. Como é que ele podia deixar o corpo se fora do corpo ele morria? Não, como que ele poderia deixar? Como que Paulo poderia dizer assim: eu deixo o meu corpo, prefiro deixar o meu corpo se ele é o corpo? Se ele fosse um monobloco, ele nunca poderia falar isso, certo? Só que nós precisamos entender, irmãos, o homem possui vida biológica, vida animal, vida do corpo, é vida biológica. Ele possui vida psicológica, é um vasto campo da psicologia. E o homem possui vida espiritual, é outro campo vasto para se estudar. São 3 naturezas dentro de um ser. Isso sem contar a parte física, que também, assim como a parte física, o homem tem lá fígado, baço, rins, pulmão, tudo diferentes. Na alma ele possui instinto de reprodução, instinto de alimentação, instinto de autopreservação, que são instintos ligados à sua área terrena. Mas ela também possui esperança, memória, entendeu? Isso está falando da alma. E depois você vai para o espírito, onde tem intuição, onde você tem vontade. Está entendendo? Essas coisas, irmãos, estão aí em cada natureza diferenciada. Se você tem um problema biológico, você deve procurar alguém da área da biologia. Se você tem um problema psíquico, você vai procurar alguém da área da psicologia. E se você tem um problema espiritual, alguém que está ligado à área teológica, espiritual. Ora, por que alguém não consegue entender que nós somos uma pessoa que possuímos 3 naturezas diferenciadas? Para aqueles que dizem que eu tenho fôlego e sopro dentro de mim, que na minha morte esse sopro e fôlego desaparece, é só me responder por que em 1 aos Tessalonicenses 5:23, Paulo manda santificar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Aí é só você pegar e dizer, traduz essa palavra e coloca: santificai o vosso corpo, o vosso fôlego, o vosso sopro. Perguntei para um cara que defende essa baboseira e disse: amigo, me ensina como é que eu faço para santificar o meu sopro e santificar o meu fôlego. Ele até hoje está pensando em responder, irmão, porque não tem resposta. Estamos falando de coisas do Todo-Poderoso. Estamos falando da natureza de Deus. Estamos falando de um Deus tremendamente misterioso. Milagre. O nome de Deus, em Isaías 9, versículo 6, ele diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A palavra maravilhoso é um dos nomes de Deus, que quer dizer milagre, mistério, maravilha. Porque Deus é isso. Fala. Uma pergunta aqui do Hermes, interessante. Se a gente se tornou alma vivente, a alma já existia? Ou seja, ela existia sem ter vida? Eu acho que eu entendi mais ou menos o que ele quis dizer. Como é que é? Se a gente se tornou alma vivente, a alma já existia? É vivente? Não sei quanto disso. O original também diz ser vivente. Um ser vivente. E Zacarias ser vivente. E Zacarias 13, creio que é versículo 1, confere. Diz que o Senhor diz: eu formo o espírito dentro do homem. Não havia. Ele cria, ele forma. Deus é o Criador. Tanto Deus cria o corpo, como ele cria a parte. Zacarias 13, versículo 1. É a parte B do versículo, B de bola. Tanto Deus cria o corpo, como ele cria
a alma e o espírito. Lembra do Gênesis? Ele soprou, ruach, espírito, soprou, nefesh, alma, em um corpo que já tinha bios, ou vida biológica. Irmãos, e em Gênesis 2:7, quando diz fôlego de vida, está no plural, raim e não rai, que é a palavra hebraica para vida, só que lá está vidas, raim. Isso toda vez que termina com im, no hebraico é plural, né? 13:1 de Zacarias. Aqui 13:1 de Zacarias está falando Parte B de bola. Final. contra o pecado, contra a impureza. Parte final do versículo. Então, não é isso não. Zacarias? Não. Não é Zacarias 13? Não. Aqui, ó. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi Parte final do e versículo. para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Só? Versículo 1. Mateus, acha para mim. Eu formo o espírito dentro do homem. Deixa eu ver se é 14. De repente eu 14. Não. Então é o 12. Olha no 12. Seja curioso. Pra gente terminar. É o 12. É o 12. O 13 eu enrolei. É o 12, Eu já não é o gosto 12. desse número, não é à toa. É o 12. Zacarias 12. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Forma o espírito dentro dele. Amém, querido? Tá boa aí a resposta da Bíblia, né? Forma o espírito. Ou seja, não existia, Deus cria. A ideia de existir é mais para uma doutrina espírita que acredita que as pessoas que morrem reencarnam, ficam naquele tal de nosso que não é meu lá, é lá deles, e lá volta e reencarna e vai e volta. Se isso fosse verdade, né? A população mundial não se multiplicaria. Nos anos... É complicado. Eu não gosto desse número, não é à toa. Número 13. Então, na Copa de 70 as pessoas cantavam 90 milhões em ação pra frente Brasil do meu coração. 90 milhões. Hoje nós somos 215 milhões. Se você estivesse reencarnando, tinha que ser 90 milhões hoje. É 20 já? 220 milhões. Os irmãos já viram aí? Mateus também é cultura. Então, né? Discípulo, pupilo do pastor Rodrigo. Então, irmãos, eu uma vez conversando com uma mulher que ela é kardecista, ela disse: peraí, o espírito já não existia? A alma? Eu falei: não, Deus forma. Aí eu li esse texto para ela, né? Por quê? Esse texto mostra uma coisa que está em Gênesis 2:7. Deus é que forma o espírito dentro do homem. Os irmãos sabiam? Agora, se tiver algum médico, alguém que entenda da área, me fala aí. Eu não sei se é com 15 dias, quando o óvulo ele começa a fecundar, quando a criança começa a ser gerada, né? Quando o óvulo começa a se formar, eu creio que são com 15 ou 20 dias, se não sei, né? Confirmam para mim. O coração, o que primeiro se forma é o coração e o cérebro. E aí ele começa a bater. Quando forma o coração, ele tem vida biológica. E quando é que ele tem vida psicológica? Quando forma o cérebro. Ali tem uma pessoa. Enquanto ele estiver na vida sensitiva, biológica, não é uma pessoa. A pessoa começa quando é formado o cérebro. Vida consciente. Por isso que quando alguém está em coma e ele tem morte cerebral, ainda que o coração bata, ele só está com vida biológica, ele já morreu. Agora eu quero dizer para quem é crente, tá, irmãos? Quem não é, não questiona se você não crê, mas eu vou falar aqui. Algumas pessoas, para a gente encerrar, algumas pessoas em hospitais que tiveram morte cerebral atestada pela medicina. Eu já vi o testemunho de um médico, você pode achar no YouTube. Essas pessoas tiveram morte cerebral confirmada. Avisaram para os familiares: pode providenciar o enterro, porque teve morte cerebral. E na morte cerebral, irmãos, de repente houve um rebuliço, porque a pessoa voltou a viver. Quando ela voltou a viver,
ela contou que no espaço de tempo em que estava com a sua morte cerebral decretada, a pessoa contou tudo que o médico falou, com quem conversou e tudo mais. Aí o médico disse: mas como? Se a pessoa estava morta, estava inconsciente. Isso explica o espírito e a alma fora do corpo, tão consciente ou até mais consciente do que quando está no corpo. Interessante, não é só uma pessoa. Agora, vou dar o meu testemunho particular. Eu estava lendo, Abraão, e falo Abraão porque a gente conversa direto, né? Até mais com a bispa do que comigo, mas vamos lá. Todos que estão na live, mas eu falei com o Abraão aqui. Eu tive uma experiência, estou falando com ele por causa do livro, estou lendo o livro dele. Eu tive uma experiência lendo um livro do pastor Severino Pedro, Anjos, Sua Natureza e Ofício. E eu estava tão, mergulhado no livro, porque eu falei assim: meu Deus, já pensou eu conversar com alguns daqueles anjos que existem, pela eternidade inteira? Imagina, conversando com eles, sabendo que eu não vou envelhecer, não vou ficar doente, não vou morrer mais, e a gente vai ficar em comunhão para sempre juntos. E eu ali, mergulhado naquele livro, irmão, mas eu estava tão mergulhado que parece que eu não estava aqui na terra. E pense no que aconteceu. De repente, se de dia eu estava sentado lendo o livro, eu estava tão concentrado que de repente eu me vi no canto da sala da minha casa, eu me vendo sentado na poltrona lendo o livro. Eu falei: eu estou lá lendo. Eu estava vendo o meu corpo sentado, irmãos, lendo o livro. O meu não foi uma sensação, eu vi. E eu conheço testemunho de outras pessoas, como o pastor Paulo Canuto, que ele morreu aos 44 anos, e ele viu quando foram 3 paradas cardíacas, e na terceira ele morreu, acho que na terceira. E aí ele viu quando saiu do corpo, ele olhou assim o corpo dele ali, o médico chamou a esposa dele, tirou a aliança dele, deu para ela e disse: olha, fiz o que eu pude, mas ele não sobreviveu a essa terceira parada cardíaca, ele veio a óbito. E providenciaram, irmãos, o médico assinou o documento, né, de, não sei qual é o nome, da certidão de óbito. Ele tem a certidão de óbito hoje, assinou a certidão de óbito, atestando a morte dele por infarto. E aí, o que acontece? Ele viu Jesus chegando atrás dele e falando assim: tá vendo? Você é um suicida, você não cuidou da sua saúde, dormiu mal, comeu mal e acabou morrendo. E pior, agora as pessoas estão dizendo: por que eu tirei você da terra tão jovem, tão novo ainda, sendo que você podia fazer tanta coisa para mim? Se eu não tirei você de lugar nenhum, você se matou, você morreu porque você não cuidou da sua saúde. O fato é que, resumindo a história, esse testemunho está no YouTube, com o pastor Luciano Subirá. E ele ressuscitou, irmãos. E ele ressuscitou. O Paulo Canuto está aí, já hoje com, 60 e poucos anos, 70, não sei, pregando a palavra. O Senhor o ressuscitou. Mas o que ele viu, outras pessoas já viram. Aqui na cidade tem esse testemunho. Aqui na cidade tem uma irmã que ela ficou em coma, a irmã Beth, irmã da irmã Elma Guevara. Ela morreu, ela viu o marido, as filhas, pequenas ainda, chorando em volta do corpo dela, e ela estava no alto do hospital assim, olhando para baixo e vendo o marido chorando. O fato é que ela voltou para o corpo, ela ressuscitou. Entendeu, irmãos? Mundo espiritual. O apóstolo Paulo, ele teve um arrebatamento de espírito tal como João. Os dois, que foram no terceiro céu, viram coisas que não pode se relatar aos homens. Então, irmãos, quer ficar atualizado, já que essa noite o tema foi sobre a Trindade? Mergulhe no livro santo. Toda hora que eu olhar a Bíblia, nós está na mão do pastor Gediel. Quer se aprofundar? Leia a Bíblia Sagrada. Agora,
vai uma dica. Como é que eu vou pegar? Difícil. Vai uma dica, irmãos. Lembre-se que o autor estará sempre presente, que é o Espírito Santo. E aprenda, irmãos, leia sem querer entender, para alimentar o teu espírito. E depois leia meditando, para alimentar a tua alma. Porque quando você lê a Bíblia sem entender nada, o teu espírito está comendo, está se alimentando. Porque ele não precisa entender, ele conhece. Agora, depois você leia fazendo anotação, ou escolha como eu faço. Eu tenho um hábito. Eu não posso ficar, eu tenho pouco tempo para ficar toda hora, né? Mas o que eu faço? Eu tenho textos já nesses 39 anos no Evangelho, que já estão na minha cabeça. Aí quando eu tenho uma dúvida, eu corro lá, confiro aquele versículo, e eu fico durante o dia fazendo o que a ovelha faz. Ruminando. Em outras palavras, meditando. E lembre-se, você não é o Senhor da palavra. Lembre-se, você não é, eu não sou, nós não somos bambambãs de Bíblia. Quem é, só tem um, o Doutor Espírito Santo. E que bom quando a gente consegue entender que Ele é que conhece. Que bom você descobrir que nós somos eternos aprendizes. Que bom você entender que você não tem mensagem, eu também não. Ele tem. Está aqui. Fala. Vamos colocar de pé? Eu fico um pouco preocupado, irmãos, quando não entra nenhum servo de Satã para falar besteira, entendeu? Tem que entrar algum servo do diabo para falar alguma besteira. Se não entrar, a gente fica preocupado, a gente sente que não está incomodando as trevas, né? Não. Mas eles estão se convertendo. Entrou alguns, falaram algumas besteiras, falei, não, beleza, faz parte. Porque os filhos dele vão se incomodar com a mensagem que está sendo falada. Então, queridos, faz parte. Domingo falaremos sobre os dons espirituais, sobre o batismo com o Espírito Santo e por aí à frente. Né? Pernambucano. Hein? Ô, pastor Abraão, homem de Deus. Não, vocês são vacinados. Eu sei disso. E na maioria das vezes ela está brincando e falando, eu estou sentado do lado. Não é porque eu estou vigiando, não é isso não, gente. Eu não tenho esse problema. Mas eu conheço os dois, né? Sem eu estar pessoalmente, conheço o Abraão, sei que é homem de Deus. E conheço a minha esposa, sei que é uma mulher séria. E assim, ela não fica liberta não, ela é viciada em mim. Ela não consegue, essa daí não fica não, já tá. Enfim, glória a Deus. O Bradock falou, vamos comer tanajura com farinha. Ô Bradock, tanajura com farinha o pessoal daqui come, eu nunca comi não deve ser. Come serra d'água? O pessoal junta um montão, as primas dele aqui, ó. Come, pessoal come. Aqui chama de insá. Não, eles chamam de bitu. Bitu, insá. Aí eles chamam de bitu. Eles tanajura. Chamam de tanajura, Eles comem. O Hermes falou assim, o diabo entrou numa reunião de Deus sem ser convidado, o que dirá na live? É verdade. Aliás, ele nunca é convidado, ele enfia o focinho, porque ele é abusado, né? De pé, por favor, gente. Os que puderem. Aí eu escuto as conversas da bispa lá e fico rindo, né? Fazer o quê? Esses dias ele achou... Aí tem alguém aí na live, sabe, que estava dizendo que eu estava bravo. Falar quem é, não. Eu não sei o nome do rapaz, acho que é Lestar. Fica tranquilo, cara, daqui a algum tempo a gente não vai estar mais por aqui, entendeu? A igreja vai ser arrebatada e fica aí com o anticristo aí, vivendo a sua vidinha aí, fica tranquilo. Já a gente vai embora, não vai incomodar você mais não. O único probleminha é que o reinado do anticristo vai ser pequenininho, uns 3 anos e meio só. Depois disso, fogo. Um camarada aí, entendeu? Que disse que eu tava bravo, por causa de um vídeo aí do Augusto Nicodemos. Será quem é, né? Ô pastor Abraão, esse pessoal fica compartilhando coisas sem ler, né? Aí, mas eu não fiquei bravo não. Mas
Olha aí, pum, pum, joga pra frente. Eu falo esse negócio de política, o pessoal bota um bocado de fake news. Eu leio primeiro, analiso antes de... Aí o pessoal manda e depois pergunta. É igual, olha, foi a bispa, a bispa, Abraão, ela é assim, se ela fosse polícia, ela ia apontar pro bandido e atirar primeiro e perguntar depois. Ela dá o tiro e diz, quem é? Primeiro ela atira, depois ela pergunta. Aí não adianta, né? Vamos orar. Pai eterno, em o nome santo de Jesus, queremos te agradecer a vitória dessa noite, estarmos na tua presença. Obrigado pela vida dos teus filhos, nos acompanhando, trabalhando lado a lado conosco, que a tua palavra venha de encontro às suas necessidades, que os companheiros, os amigos, os irmãos que nós temos na live, que estão junto conosco, meu Senhor, compartilhando da mesma fé, amigos que nós já abraçamos, Senhor amado, com braços invisíveis, que já moram no nosso coração de graça, que eles sejam visitados pelo Senhor e recebam da tua parte as bênçãos do céu, que o Senhor os fortaleça nas tuas mãos eternas, guarde-os debaixo das tuas asas, livre-os das influências do maligno e conceda que tenhamos uma noite de bênçãos, de paz e um sábado, uma manhã de sábado de bênçãos, um dia de sábado abençoado na tua presença, uma noite de sexta-feira onde o teu Espírito certamente há de revelar segredos aos nossos corações. Despede-nos em paz agora, nos guarda de todo o mal, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lembra da Trindade? Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Pai. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Jesus. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, o Espírito Santo. Terminado em nome de Jesus.